Espírito do Senhor. Amém. A palavra está entregue ao pastor. Boa noite. Que enfim eu estou dando boa noite, né? Pessoalmente, assim, vendo gente diante dos meus olhos. Ah, que saudade, viu? Que grande saudade. Lembro de dos primeiros cultos que eu fiz aqui sozinho, né? O Mário se condoeu e disse: não, pastor, sozinho ali naquele salão não dá certo. E aí veio me prestar auxílio, e de lá para cá Deus tem sido nosso socorro, nosso auxílio todo o tempo, tem nos agraciado. Hoje, nosso problema técnico aí foi que o YouTube não concedeu a transmissão, não é isso? Só para que vocês possam entender, tá certo? A pregação vai ser gravada, depois vai ser postada quando ele permitir. Irmãos, realmente é um prazer, né, poder estar com a casa florida, né, e tirar o mofo, né, desse lugar e podermos voltar paulatinamente às nossas atividades, rever, mesmo que a meia distância, os irmãos, tocar. Tem bastante álcool 70 por aí, álcool gel, tá certo? Se você quiser fazer como o irmão Marcos Fernandes lá em Viçosa faz, né? Ele quer dar um abraço em qualquer irmão, ele banha primeiro de cima a baixo, aí agarra o irmão de álcool em gel. Foi bom rever os irmãos ali de Viçosa também. Eu tive a oportunidade de ir lá recentemente e matar a saudade do pastor e família, dos irmãos ali. Devemos lembrar deles em nossas orações. Tem alguns irmãos lá que estão receosos em voltar a congregar, né? Tem seus temores, tem suas preocupações. Tem preocupado também o pastor, mas tenha paciência, que é assim mesmo, né? A gente não pode botar a carroça na frente dos bois, não. Tem que ir devagarzinho, tudo vai dar certo no devido tempo. Irmãos, alguns avisos para a gente se acostumar, né, antes da mensagem. Nós ainda não podemos, né, terminar aqui a meditação, vamos ali dividir, vamos orar em grupinho e tal, entendeu? Então a gente vai, depois da meditação, compartilhar alguns pedidos aqui, a gente seleciona os irmãos, a gente ora aqui mesmo, depois das nossas orações, o culto encerra e a gente se despede. Combinado assim? Concernente ao final de semana, também, no domingo, nós não teremos a escola dominical, a primeira, especialmente normal, assim, com divisão de salas e tal, todo mundo reunido, depois vai dividir as salas, depois volta. Nós não vamos fazer como outrora a gente fazia. Essa primeira escola dominical é só para a gente, mais uma vez, rever os irmãos, matar a saudade, o mesmo formato que a gente está mantendo nas lives, né? Adoração e pregação. Terminou, a gente vai embora. E o culto à noite da mesma forma. A partir do segundo domingo, a escola dominical não vai ter esse ajuntamento aqui. As classes vão chegar, vão direto para as suas salas. Lá o professor vai ter álcool em gel, álcool 70 e tal, aquela coisa toda. Como é os grupos reduzidos, terminou a aula também até mais tarde. Deu para entender? Certo? Então a gente vai se adaptando aí conforme as nossas convivências. Outros avisos. Vocês devem ter lido no grupo da igreja, né? Tem um totem de álcool em gel ali na frente. Certo? Chegou, banhou as mãos, saiu, banhou as mãos. Banheiro, tem toalha descartável, né? Se você tiver dificuldade, chama um auxiliar lá e tal. Não é tão difícil. Onde tiver cesto, é cesto com pedal, para a gente evitar essas coisas, né? Toque. E, por enquanto, a gente ainda está em fase de reforma por aí, então essas dependências aí não são tão acessíveis. Conselho,
aí é opcional. Se você não quiser usar o gelágua, não é aconselhável, certo? Então traga sua garrafinha d'água, você bebe aí mesmo, daí você, né? E quem não quiser usar os álcool em gel daqui, tiver o seu e quiser trazer também, fique à vontade. Nós não temos problema com isso. Combinado assim? Pois bem, eu quero convidar os amados, então, neste nosso primeiro encontro presencial, abrirmos as Sagradas Escrituras para um texto que eu aprecio muito. Dos que eu gosto de memorizar é o que eu tenho uma predileção maior. Romanos capítulo 8, a partir do verso 18. Certamente você vai lembrar que em outros momentos nós já meditamos nesse mesmo texto, mas eu considero esse texto propício nesta ocasião de retomada das nossas atividades, levando em consideração que todos nós, numa medida ou outra, temos sofrido, né? Alguns sofrimentos emocionais, psicológicos, sofrimentos espirituais também. E muitas vezes esses sofrimentos, eles querem nos abater, querem nos fazer afundar no lamaçal da desesperança, de achar que a vida não tem mais solução, né, que daqui para frente as coisas só tendem a piorar. Talvez esse pensamento já passou na sua cabeça em alguns momentos nesse tempo de pandemia, né? Daqui para frente ninguém vai esperar nada melhor, só pior. Calma, né? Não é bem por aí o caminho. Então, preocupado com, sei lá, essas coisinhas que podem vir e afetar os nossos corações, nossas mentes, a nossa vida com Deus, é que eu estou novamente trazendo irmãos. Oi, som. Convidando os irmãos a refletirmos neste texto, tá certo? Romanos 8, 18 até o verso 30. E o versículo predileto, para que você possa entender, é o versículo 18, meu, certo? Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Amém? Que o Espírito Santo de Deus nos conforte por meio da sua palavra, nos dê ânimo, nos dê esperança, nos mantenha, né, firmes na nossa caminhada com o nosso Deus. Então, a nossa meditação hoje à noite, ela tem como título, para facilitar a nossa reflexão, num outro versículo nessa passagem que também é memorável, fácil de memorizar,
todas as coisas cooperam. Vamos dizer todos juntos? Versículo 28, né? Sabemos que... Tudo bem, não foi ensaiado, mas deu certo. Certo? Então, vamos pedir a Deus para sedimentar em nosso coração essa certeza que a palavra de Deus produz em nós, tá certo? Nessa passagem como um todo, em que o apóstolo Paulo fala de sofrimentos, de aflições, na verdade, ele traz, através desse texto, uma profunda e consoladora verdade para os cristãos genuínos. E aqui eu estou frisando o versículo 28 precisamente. Ter a certeza de que todas as coisas, sem exceção, cooperam para o nosso bem, para o bem daqueles que amam a Deus, né? Seria demais o pastor chegar aqui perguntando: você ama a Deus? Né? Como cristão, já se pressupõe que você deve amá-lo, certo? Então, diante do que o apóstolo Paulo está dizendo, muitas vezes as circunstâncias da vida nos parecem questionar certas verdades, ou duvidar até. Será que Paulo tinha certeza quando ele disse isso? Será que ele não estava travaliando? Por que é que eu estou levantando esse questionamento? Porque quando Paulo usa todas as coisas, ele inclui tudo, absolutamente tudo que é bom e tudo o que também é ruim. Do lado do bom é fácil a gente assimilar, né? Tudo que é bom a gente gosta, tudo que é bom é agradável. Mas como as coisas ruins podem cooperar para o nosso bem? Então esse é o viés da nossa meditação. E trazendo aqui uma breve analogia, né, ou comparação, a vida do cristão ela se assemelha um certo tanto ao mecanismo de um relógio, né? Eu estava olhando para o braço do Gabriel aqui, o relógio quase cai do braço dele, que é grande. O braço dele também é um braço, né? Incrível o Hulk aí, bracinho de papai, né? Mas por que a vida do cristão se assemelha em um determinado tanto a um relógio? Se você é curioso, já deve ter mexido em algum relógio, aberto algum relógio, né? Vocês vê o mecanismo de um relógio. Certas engrenagens que giram em sentido anti-horário, elas estão atreladas a outras que trabalham no sentido horário. Não é assim que o relógio trabalha? E a primeira impressão que a gente tem pode ser que o construtor, o mestre relojoeiro, ele estava meio que perturbado. Como é que ele bota engrenagens funcionando contrário uma da outra e o negócio funciona direitinho, né? Um negócio assim meio esquisito. Estão compreendendo o que eu estou dizendo até aqui? Espero que estejam. Só que essa primeira impressão, nós começamos a aprofundar o nosso raciocínio nessa investigação, percebendo que o relojoeiro, ele arrumou o relógio de tal forma, no seu mecanismo, que ele colocou a mola mestra para controlar todas aquelas engrenagens, para que os ponteiros funcionassem no tic-tac certo, né? Computando o tempo certo e sincronizadamente, né? Sem falhar. Como eu disse, apenas uma ilustração para a nossa vida, né? Uma alegoria, comparação. Trazendo essa ilustração para a nossa vida, algumas engrenagens em nossas vidas, elas giram em alguns momentos em sentido horário, os quais, em sentido horário, nos dão a ilusão de que tudo está sob nosso controle, né?
Quando as coisas vão dando tudo certo, a gente vai vibrando, muitas vezes se orgulhando. Olha aí, né, meus planos estão dando tudo certo. Mas, de repente, as coisas começam a dar para trás, né? A engrenagem começa a rodar em sentido anti-horário. E agora? Está dando tudo errado? Olhando, irmãos, da perspectiva da vida cristã, no sentido no sentido horário, nós somos providos de esperança através das circunstâncias que ocorrem em nossas vidas, conscientes da providência de Deus, da ação de Deus, das suas direções em nossas vidas, em que tudo vai bem, mas em determinados momentos, outros atos da providência de Deus parecem destoar da realidade, né? Em sentido contrário, e a gente então começa a questionar até mesmo aquele que controla o relógio, aquele que criou o relógio. E eu espero em Deus que os amados irmãos não tenham, né, enveredado por esse caminho de começar a questionar Deus, de reclamar de Deus, de murmurar de Deus. Algumas situações que muitos de nós passamos beiraram esse limite, né, de, espera aí, será que Deus realmente continua no controle de todas as coisas? Eu digo para vocês sem medo de que essa situação de vida que a gente tem passado tem levado muitas pessoas a apostatar da fé. E, obviamente, eu creio que a maioria de nós aqui não chegamos a esse ponto, graças à bondade de Deus. E, portanto, nós podemos refletir o seguinte: mesmo que muitas vezes pareça que tudo está girando em sentido contrário, contra a nossa realidade, contra as nossas perspectivas ou expectativas, planos, enfim, embora às vezes a gente veja a engrenagem da providência de Deus trabalhar contra uma engrenagem da graça em várias aflições e provações em nossas vidas, ainda assim, precisamos crer que o sábio Deus, ele sabe exatamente tudo o que ele está fazendo. Porque eu presumo que todos nós aqui cremos que essa pandemia foi providência de Deus. Foi ou não foi? Foi. Nós questionamos por que Deus permitiu. Nós somos limitados e fazemos essa pergunta e é natural que se faça. E a resposta, onde é que nós podemos encontrar? Ele já nos deu. Concorda comigo? Então, quando a gente tira o olhar do plano estabelecido por Deus, a gente tende a trevalear, como muitos estão trevaleando aí. Uma das coisas que eu achei interessante, quero usar como testemunho aqui hoje à noite, teve um momento, nós não somos de aço, nós não somos de ferro, que minha esposa perdeu o chão. Né? Perdeu totalmente o chão. E ela era altamente contra esse negócio de psicólogo, de terapeuta, de psiquiatra e tudo mais. E eu confrontei ela, eu disse, minha filha, eu sou pastor, não sou psicólogo para entender o que está passando por aí, não. Eu posso orar por você, posso lhe aconselhar, mas você não me entende. Muitas vezes ela dizia isso. E eu disse, vamos lá. E ela se entregou, vamos. E uma das coisas que mais me confortou, irmãos, foi a médica, psicóloga, chegar e trabalhar em cima da fé da minha esposa. Não foi usar a filosofia de Freud, né, a psicologia freudiana, os conceitos da psicologia pós-moderna, mas foi fortalecer a fé da minha esposa. Parece que ela já tinha lido a nossa vida antes da gente entrar a primeira vez no consultório. Olha, o seu marido é pastor, ele é altamente ansioso. Foi logo dizendo assim, eu digo, parece que o doente aqui sou eu. Mas ela acertou em tudo
que ela disse. Mas o que mais me marcou foi trabalhar a linha de terapia com ela na fé, na esperança, no Deus que ela conhece. Leia a Bíblia, se fortaleça. E isso nos trouxe um conforto. Né? E, graças a Deus, tem tido resultados. E muitas vezes, irmãos, Deus usa um incrédulo para nos fazer, olhe para onde você deve olhar. Não tira o foco de mim, não. Eu estou no controle. Nada fugiu do meu controle. Paulo, ele não faz qualquer exceção à promessa dele aqui. Ele diz, todas as coisas cooperam para o nosso bem. E como eu disse, as coisas boas não são questionáveis. Mas as coisas ruins, sim. E eu quero focar nessas coisas ruins. Tipo, incluindo o possível afastamento de Deus. Você concorda que é possível eu e você se afastar de Deus? Isso é uma coisa péssima para nós. Incluindo, além do afastamento de Deus, o próprio pecado. Você peca? Eu peco. O pecado nos assedia constantemente? Sim, é péssimo. Como a gente entender que o pecado coopera para o bem daquele que ama a Deus? Coopera. Paulo disse, todas as coisas. Ele incluiu aí nesse todas as coisas o pecado também. Satanás coopera para o bem daqueles que amam a Deus? Também. Talvez a gente não... Como é que Satanás coopera para o bem daqueles que amam a Deus? Enfermidades cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Percebe como é difícil a gente assimilar essas coisas ruins nessa direção? Mas Paulo não deixou nada disso de fora. As tentações cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, as aflições, perseguições, enfim. Cooperam para o nosso bem e cooperam para a glória de Deus. Se a gente olhar aí para Satanás, da perspectiva de Jó, Satanás cooperou para o bem da vida de Jó? E como? Né? E como? Então, o tempo é covarde, mas a gente vai lá. O que eu quero chamar a sua atenção, primeiramente, nesse texto, é que o Senhor, nosso Deus, através das aflições, em forma de interrogação, eu quero que você me entenda isso, Ele não humilha profundamente, mostrando quem você é e o que existe dentro de você, nada além de pecado e corrupção, a parte da graça de Deus, a parte da sua própria graça. Entenda a interrogação. E você vai entender a partir do exemplo que eu vou dar. Não lhe ensina o Senhor através da aflição a mesma verdade que Ele ensinou a Israel em Deuteronômio capítulo 8, se você puder abrir lá e constatar comigo. Deuteronômio capítulo 8, verso 15 e 16. Nesse contexto aí, o Senhor está chamando a atenção da nação de Israel para um momento em que Israel está se fartando de bênçãos, prosperidade, riquezas, bens materiais e tantas coisas que Israel está desfrutando nesse contexto, e o Senhor aproveita para fazer uma reflexão com a nação de Israel. E nos versos 15 e 16, veja o que Deus fala com Israel aí. Ele diz, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras. Lembra aí Israel sofrendo debaixo da opressão do Egito, cativeiro e tudo mais. Então, Deus está falando, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, em que não havia água. E dando um salto aí, que no deserto te sustentou com maná,
E no finalzinho do versículo 16, para te humilhar e para te provar, e afinal te fazer, o que é que diz? Fazer bem. Então, meus irmãos, nós precisamos tirar uma grande e preciosa lição desse tempo, né, que a gente tem sofrido. Uns sofreram na pele, né, o contágio da pandemia. Eu sofri na pele o afastamento do convívio social, né? É muito ruim estar aqui só com o Mário, né? Eu sou fedo a Mário, né? Brincadeira, viu, Mário? Você sabe disso. É recíproca, sem dúvida. Mas, assim, o Mário era um dos consolos, né? Assim, representava os irmãos, mas não substituía. Vou ser sincero aqui. Mas, assim, Deus nos tem conduzido dessa forma por sentimentos angustiosos, sentimentos de sofrimento. Aqueles que entraram, né, eu vi a Fernanda, que não está aqui hoje. Ah, pastor, quando eu vi meu nego, que é meu também, 7 dias sem se levantar da cama, eu digo, agora o nego vai. Então, cada um teve um momento de angústia, de dor, de sofrimento, né? Ezione quase não sai de casa, vem sair agora, né, Ezione? Eu era quem estava fazendo a feira da Ezione por aí, por esse tempo. Pois é. Pânico, medo, doença, né? Outros, como é que nós vamos sobreviver? Sem salário, sem emprego, sem... Não é, Carlos? Sem renda. Para tudo Deus tem um jeito. O salmista diz na sua palavra que nunca viu um justo passar fome, nem a sua descendência a mendigar um pão. Nós cremos nisso. Nós confiamos nesse Deus e Ele tem nos sustentado. Então Deus fala com Israel, passou por um vale sombrio para te humilhar. Nós precisávamos ser humilhados. E reconhecer que isso é bênção de Deus na nossa vida. Muitas vezes a gente acha que o controle da vida está nas nossas, e não está. Hipótese nenhuma. Então a aflição, ela não só faz o verdadeiro crente se humilhar diante de Deus, mas o conserva também humilde. A aflição, ela faz secar o reservatório do combustível que alimenta o nosso orgulho. Um crente aflito, ele é semelhante a uma árvore carregada de frutos. A irmã Zeneide talvez vai compreender essa figura que eu estou dizendo aqui mais do que qualquer outro. Uma árvore carregada de frutos. Um crente aflito é semelhante a uma árvore carregada de frutos. Por quê, pastor? Porque a árvore que mais se dobra ao chão é frequentemente aquela que está mais cheia de frutos. Eu lembro de uma vez meu pai, né, ansioso para me mostrar uma mangueira que eu tinha deixado lá para ele plantar, quando eu vim embora para aqui. E a mangueira, no primeiro ano, deu 40 mangas. Mas uma manga desse tamanho. Ele disse, meu filho, eu vi a hora a mangueira quebrar no meio, porque a copa fez isso, encostou lá no chão. Ela se humilhou, mas ela sustentou as 40 mangas. E eles se fartaram com essas mangas, ele guardou uma para mim, mas não deu tempo. Né? E é exatamente isso que acontece. Se Deus utilizar a aflição para nos humilhar perante Ele, a pergunta é, esta aflição não estará cooperando para o nosso bem? E como está? Certo? Então essa é a primeira lição. Segundo, através da aflição, o povo de Deus aprende o que é de fato o pecado na sua desonra, de forma corrompida. Eita! E a sua maldita natureza. Eu me acostumei aqui nesse negócio e, não sei, o ar seco, a garganta que fica fervendo, falta d'água. Né? Não sei se é tanto respirar álcool gel e álcool e aquela coisa toda. Então, através da aflição, os cristãos aprendem que, como foi apropriadamente dito, alguém refletindo sobre essa realidade, o pecado ele tem o diabo por pai, tem a vergonha por companheira e tem a morte por seu salário. O salário do pecado é a
Então, os cristãos aprendem pela aflição que o pecado, na verdade, é um ataque ao nosso coração, ao nosso ser, e um ataque frontal aos atributos de Deus. Se você ainda não leu, leia O Peregrino, de John Bunyan. Ele vai dizer uma frase ali interessante. Ele diz: o pecado é uma afronta à justiça de Deus, uma violência contra a sua misericórdia, é escarnecer da sua paciência, é menosprezar o seu poder e desrespeitar o seu amor. Então, dessa perspectiva, o verdadeiro cristão, ele aprende que através da aflição, que o pecado é tanto a força da sua morte, como o contrário disso, como a morte da sua força. Pode me dar aqui, por gentileza? Olhando para essa realidade do pecado, que lamentavelmente também, essa situação de isolamento, afastamento, também abriu portas, escancarou porta para a gente pecar, né? Correr sérios riscos. Na aflição, é como se a alma do cristão fosse esquadrinhada como lanternas, expondo os pecados ocultos e notórios. Confesso para vocês, nós questionamos isso na nossa convivência social familiar. Rever os nossos pecados e observar onde nós estávamos falhando. E ter a consciência de que nós precisamos corrigir e não dar lugar ao pecado na nossa vida. E como isso veio à tona, né, dentro dessa realidade. Quando a aflição ela é santificada pelo Espírito Santo, o pecado ele é arrancado de seu esconderijo, no mais íntimo do nosso coração, e trazido à luz, à clareza diante dos nossos olhos, e também a sensação de que nós agora estamos desnudos diante de Deus, né? Aquela sensação de Adão e Eva quando se esconderam de Deus, e o Senhor disse: espera aí, eu estou vendo vocês de fato como vocês são. Então, isso vem de uma forma tão mais acesa na nossa vida, quando a gente está propenso ou propício a pecar, que a gente percebe, olha, Deus está presente, não importa, né, o meu momento, a minha circunstância. Um outro autor, refletindo sobre essa realidade do pecado, ele diz: os pecados do povo de Deus são como ninhos. Enquanto as folhas estiverem na árvore, você não pode vê-los. Mas no inverno da aflição, quando todas as folhas caem, os ninhos aparecem claramente. Deu para você entender o que ele disse aí? Quando as folhas da aflição batem e a árvore derruba as suas folhas, os ninhos se mostram. Então, quem se deu ao luxo, não sei se essa é a palavra, de pecar, não faltou oportunidade. E nem vai faltar. Mas no momento da aflição, a pessoa se torna mais vulnerável em suas fraquezas. Pelo menos penso eu, assim, posso estar errado. Agora, quando a aflição ela é santificada, mais uma vez, nós iremos ter o mesmo sentimento de Deus em relação ao pecado. Qual é o sentimento de Deus em relação ao pecado, irmãos? Deus abomina, Deus odeia o pecado. Deus não faz aliança com o pecado. E nesse processo santificador, o pecado se torna hediondo e odioso. O pecado se torna exclusivamente pecaminoso em sua verdadeira natureza. Torna-se mais odiado por sua natureza do que por suas consequências. É triste a realidade de
cristãos que estão colhendo as consequências de seus pecados e estão amargando só nas consequências. A gente tem que amargar antes. Minha esposa, ela tem um paladar voltado para as coisas amargas, né? Já eu, né, pensar, por exemplo, como é aquele negócio lá que tu gosta, tu disse? Jiló. Vai entender, né? Eu só gosto de iraneide, de jiló não quero nem ver. Né? Então, em saber que o bicho é amargo, eu não quero. Quanto mais as consequências dele. E o último ponto, já está 8h30, o Espírito Santo usa a aflição como um remédio para acabar com a enfermidade mortal do pecado nos filhos de Deus, fazendo-os produzir frutos saudáveis e piedosos. Quando o pecado faz o crente se desviar do seu Senhor, que deve ser sempre, diante dos nossos olhos, o nosso supremo e bom pastor, o que é que ele usa como supremo e bom pastor, quando nós pecamos? Lembra do Salmo 23? Lembra da parábola da ovelha perdida? Ele vai usar a vara da aflição para nos aprumar novamente no caminho que nós devemos andar. Então, olhando dessa perspectiva, algumas figuras interessantes aqui, alguém refletiu, né, que a aflição, nessa perspectiva, que a vara de Deus vem sobre nós, é o cão do bom pastor, enviado para não devorar as ovelhas, mas para trazê-la de volta ao aprisco. Então a aflição, ela trata do pecado. O salmista no Salmo 119, um salmo belíssimo, verso 67, ele diz: antes de ser afligido, andava errado. Davi confessa ali. Mas ele termina dizendo: mas agora eu guardo a tua palavra. Foi preciso o Senhor afligi-lo com a sua vara da disciplina para ele se voltar para a palavra e andar agora no caminho reto, no caminho direito. Então, irmãos, nós precisamos compreender as aflições, as tribulações, os sofrimentos que a vida nos proporciona. Não nos acostumarmos com essa realidade aqui. Não nos conformarmos com essa realidade aqui. Eu gostaria de ver, né? Não é apenas para compartilhar aqui, trocar essa experiência com os irmãos. Quantos aqui, nesse tempo todo, em algum momento, nem que seja por 1 minuto, frações de segundo, não pensou na volta do Senhor Jesus Cristo? Hein? É aí onde nós devemos focar a nossa mente, o nosso coração. Esse mundo não nos pertence. A nossa esperança não deve residir nesse mundo. O nosso conforto não está aqui. Nós podemos vislumbrar dias melhores? Podemos. Da perspectiva da eternidade. O Senhor está a voltar e a nos promover para a glória celestial e a Deus terra. Aquela história de fato, né? História que é fato, saudade da pátria celestial, foi o que mais me alimentou durante esse tempo todinho. Sabe, acender, Senhor, eu quero que o Senhor volte, porque se, né, olhando aqui, se isso aqui é o princípio das dores, não que eu não seja merecedor de sofrimento, sou. Nós sofremos justamente porque Deus não quer que a gente se conforme com esse mundo. Entre na forma dele. Não mantenha a nossa esperança aqui. Então, devemos glorificar a Deus pelas aflições, seja em que medida for, porque Ele quer nos fazer focar na nossa pátria celestial. Amém? Nosso Deus nos abençoe e nos fortaleça, nos mantenha vivos nessa esperança, que o Senhor cumpra o seu plano, seja no vale da sombra e da morte, seja nos pastos verdejantes,
seja na vara da disciplina, nos livrando de cair no pecado, nas tentações, nos livrando de nos afastarmos dele, mas precisamos entender que todas essas coisas cooperam para esse fim glorioso, e a glória de Deus e a nossa promoção para a glória celestial. Amém? Eu vou pedir permissão para conduzir esse momento, viu, Gabriel? Talvez você tenha música para encerrar no final. Não tem não, né? Então pronto. Nesse momento em que a gente pode compartilhar um pouco, através de pedidos, né? De experiências e tudo, e aí a gente seleciona 2 homens, 2 mulheres para estar orando, enfim. Ou então orações voluntárias, e depois o pastor encerra com uma oração no final, tá certo? Então, quem quiser começar aí fazendo seu pedido, seu agradecimento, fique à vontade. Aproveitando essa sua deixa, né? Além dessa alegria, o que me incendeia de alegria e conforto em Deus é que Deus, na sua infinita misericórdia e graça, manteve todos nós de casa vivos. Nós não passamos por nenhuma dor de luto aqui entre nós. Isso não tem preço, tá? Deus tem preservado as nossas vidas, a misericórdia dele tem sido grande em nós. E nós devemos agradecer também por isso, completando o que o irmão Nilton está dizendo aí. Eu estou extremamente alegre em rever vocês aqui, sentir o calor humano de vocês aqui. Eu estava como uma andorinha sozinha, subiando aqui no templo, mas agora não estou mais. Né? Juntamente com minha esposa e meus filhos, minha esposa chegou e disse, eu estou sentindo falta dos meus irmãos, e ela chorava copiosamente. Isso foi de cortar meu coração, mas graças a Deus passou. Né? Nós agora já estamos num estágio mais avançado desse vale, né, que Deus está nos fazendo atravessar. Amém por isso. Irmã Leoneide. Sem dúvida. Sem dúvida. Tudo bem. Mais alguém? Amém, amém. Amém. De nada. Uhum.
você esticar mais um pouquinho, alguém vai dizer, até o pastor está mais gordo. É verdade. Bênção sem medida, né? Isso. Essa questão dos álcool em gel, dessas coisas que foram comprados aí. Paciência, irmãos, nesse negócio de medir a temperatura aí, né? Mas é uma questão de precaução, de prevenção, muito importante. Então, respeitar o que a gente está estabelecendo aí para o nosso bem, questão de testemunho e resguardar a proteção da vida de todos nós, né? Louvamos a Deus por tudo isso que o irmão Adalto falou também. Mais alguém? Irmã Francinete? Amém. Muito feliz por ver vocês aqui. Muito feliz mesmo. Alguns irmãos, Deus me deu a graça de ter contato durante o tempo da pandemia, assim, volta e meia, pelo menos passar de frente à casa, né? Algumas vezes na casa da irmã Francinete, do irmão Carlos, e outras vezes na casa de outros irmãos também. E o que eu acho que na altura do campeonato, se nós somos assintomáticos, eu não sei, mas alguns que tiveram confirmação do Covid sentaram na cama da nossa casa, né, em dia de live e tudo, e estava eu, Natan, minha esposa, Letícia, todos nós, mas lá em casa, não sei explicar, certo? Eu sei que Deus tem nos mantido, né, e mantido o Mário também, porque eu e o Mário, sei não, viu? Deus tem um plano para nós dois, né? Sem dúvida. Louvamos pela vida de cada um dos irmãos, né? Pela fidelidade dos irmãos, falando nesse sentido financeiro. Compromisso da igreja, isso reflete o compromisso dos irmãos, a fidelidade de Deus. Foi um tempo muito abençoado. Eu louvo a Deus aqui, sem demagogia, eu amo todos os irmãos, mas outro que tem assim cheirado meu sovaco é o Vitor, né? O Vitor aí tem... né? A gente tem vivido muito próximo dessas reformas e tudo, e Deus também tem nos agraciado bastante. E nós fazemos isso por amor, agradecendo a Deus todo o tempo, o donativo dos irmãos, investimento do que tem sido feito. E nós queremos continuar essa tarefa. A gente sabe que tem muito a fazer aqui no patrimônio da igreja, e só nós podemos fazer com o apoio dos irmãos, com a ajuda dos irmãos. E nós não queremos parar, né? Nós queremos continuar conforme Deus for nos agraciando, enchendo os nossos celeiros, tá bom? Enfim, irmãos, vamos orar, senão a gente vai passar a noite conversando, né? Bênção demais, tá? Então, o Vitor aí tem sido uma bênção na minha vida, a irmã Leoneide também. Foram presentes que Deus nos deu aí na chegada da pandemia, né? E Deus tem sido gracioso. O Vitor hoje, né, tá quebrando minhas ferramentas tudinho, mas tá bom. Exatamente. Sem dúvida. Com certeza, é verdade. É verdade. Louvamos a Deus por isso. Não tem por que agradecer. Eu tenho um lema comigo, eu estou aqui para servir, se eu não servir, eu não sirvo para viver, então pronto, né? E Deus tem nos sustentado na sua graça. Louvamos a vida de todos, né? Nós vamos ter que nos acostumar alguns dias ainda com esse sistema por aqui, desses meninos mexendo nessas coisas, porque nós ainda temos sido um canal de bênção para muita gente no Ceará, no Brasil. Só para vocês terem uma ideia, teve uma live que nós estávamos fazendo aqui, o Mário terminou de pastor, o senhor acabou de ser... acabaram de nos assistir, né, diretamente da Alemanha.
Então a gente não imagina o que Deus tem feito através dessas lives, né? A igreja ganhou um alcance assim mundial, e a igreja lá na cidade de Barro, onde meu pai é pastor, ela tem sido abençoada com os nossos cultos, né? E outros irmãos, familiares descrentes têm assistido. Então a gente está tentando manter enquanto a gente puder, e por alguns dias aí à frente. Se a internet colaborar com a gente vai continuar transmitindo aqui entre nós, né? Se não, seja feito o que Deus quiser. Pois é. Pois é, né? Seu Cícero, irmã Iraci, especialmente seu Cícero por conta do problema de saúde dele, né? E lá na televisão dele ele consegue controlar direitinho e tudo, sabe até quando o mar desafina. Mas tem dado certo. Sim. Entendi. Então tem sido bênção, né, que a gente tem aprendido a utilizar o benefício nesse momento de socorro. Eu só quero compartilhar mais um pedido com os irmãos, né? Nós temos pessoas, apesar de nós aqui, Deus ter preservado nossas vidas, mas nós tivemos pessoas conhecidas que perderam entes queridos, né, e estão em aflição mesmo, literal, nesse momento, em que pessoas estão no leito de enfermidade ou no leito de quase morte, e tem sido um clamor, certo? E especialmente eu quero dar esse testemunho aqui de uma irmã, inclusive a irmã Leoneide conheceu ela pessoalmente, né? A missionária lá, que partiu com Covid, né? Pegou e não resistiu, ela já tinha problemas de saúde, já era senhora de idade. A filha dela é esposa de pastor, né? Foram contemporâneos meus no seminário, época de estudo. A filha pegou Covid também, e ela fez uma cirurgia, eu acho que é bariátrica, né? Redução de estômago, e essa cirurgia, ela teve problema, né? Não resistiu, e ela teve que fazer uma colostomia, tal, implantar uma bolsa, essa bolsa o corpo rejeitou, e dessa bolsa já vai um bocado de bolsa e o corpo rejeitando, aquela coisa toda. E exatamente nesse momento que eu estou falando aqui, né, esses dias agora minha esposa me mostrou um áudio da filha, a cirurgia dela está literalmente aberta. Ela disse que se você colocar uma lanterna, você vê as partes internas da mãe dela, todinha. Então o risco de uma infecção é muito grande. Ela nesse momento está em casa, ainda precisando de muitos nutrientes, os gastos são enormes para poder voltar, né, a resistência imunológica e do corpo e tudo mais. E o esposo estava fazendo lives como a gente estava fazendo aqui, né, os cultos para a igreja e tudo mais. E ele também tem problema, ele é hipertenso e outros problemas de saúde, e foi acometido de enfermidade. E por ter acompanhado a esposa em alguns dias também foi infectado, teve Covid, passou um bocado de tempo internado, foi para a UTI Covid, foi entubado, depois saiu, agora está numa outra UTI, e ele agora, nesse momento, não consegue mais reagir aos estímulos, né, que são feitos pelos médicos e a junta médica e tudo mais. Então, a
A filha tem sido uma guerreira, pedindo oração constante, todo dia, todo dia. Tem dias que ela não consegue pedir oração também, né? Vamos entender. E muita gente tem intercedido por ele. Pastor Sérgio Gledson é o nome dele, e a esposa é Enílima, né? Já sofreram a dor do luto da sogra e da mãe, e agora as filhas estão nessa batalha com o pai e a mãe, sendo que a filha mais nova, que é casada, está aguardando um filho, e que o pai dela não sabia nem que ela estava, né, grávida e tudo, e tentaram falar para ele nesse processo, ninguém sabe se ele realmente compreendeu, né, por conta de não acordar. E a igreja dele tem sofrido muito. A Igreja Batista Regular do Bessa, em João Pessoa, na Paraíba. Certo? Então vamos orar por essa igreja, por essa família, que a gente tem escutado diariamente as notícias, e a gente fica com o coração, né? Só oração mesmo. Diz a Bíblia, pode muito na sua eficácia a súplica do justo. Vamos orar? Quem se dispõe, por favor, não vou apontar ninguém, viu? Para não ser injusto. Certo? Se houver um intervalo de silêncio assim um pouco mais prolongado, eu entendo que eu devo orar e a gente encerra. Diga, irmão. Ok, então. Então, combinado assim. Então, oremos, tá? Maravilhoso Deus, grandioso Pai, eu te louvo, Senhor, eu te bendigo pelo privilégio da tua permissão de nos conceder a abrir as portas deste lugar e poder, ó Deus, ver os irmãos com alegria adentrando a este lugar que foi consagrado para a tua adoração. Louvo ao Senhor Deus pela vida de cada um que aqui está. Louvo também pela vida daqueles que não puderam estar, mas sei do desejo deles de poderem estar aqui. E o Senhor esteja abençoando, e que nos próximos cultos esses irmãos possam chegar também com o coração cheio de gratidão por tuas bênçãos, por tua provisão e fidelidade em suas vidas, assim como todos nós aqui estamos. Quero te louvar, ó Deus, pela minha vida, a vida da minha família, a forma como o Senhor tem nos preservado, a vida da Dulce, do Felipe, da irmã Liana, do irmão Nilton e toda a sua família, da irmã Leoneide, do Vitor, do Romário, do irmão Adalto, do Vinícius, do Diego e sua família, do Evandro. Quero te louvar, Senhor Deus, pela família do irmão Carlos, a forma como o Senhor tem sustentado, suprido suas necessidades. A irmã Lúcia, a irmã Zeneide e suas famílias. Tudo que o Senhor tem feito e realizado em suas vidas, ó Deus, para a honra e glória do teu santo nome. Quero rogar a tua bênção e agradecer, ó Deus, pela vida da Marilúcia, do Carlinhos, da Letícia. Também a vida do irmão Mário, da Zione, do Felipe, a forma como o Senhor tem nos abençoado nessa jornada, a forma como o Senhor tem preservado as nossas vidas. Pai querido e amado, nós te louvamos, ó Deus, pelas diversas experiências que nós temos a compartilhar daqui para frente. O aprendizado, Senhor, de tudo que nós temos passado, por meio das aflições que o Senhor transforma em bênçãos para o nosso crescimento, para a honra e glória do teu santo nome. Muito obrigado, Deus, por todos nós que o Senhor tem livrado do pecado, tem livrado, ó Deus, do afastamento de Ti, tem livrado, ó Deus, de deixarmos de acreditar no teu soberano controle em todas as coisas. O Senhor está no controle de tudo, o Senhor reina fortemente. Muito obrigado, Senhor Deus, por tua provisão, porque o Senhor
tem sustentado a tua igreja, suprido as necessidades da sua igreja ao longo desse tempo. Obrigado, Pai, pela fidelidade dos irmãos, pelo comprometimento dos irmãos, por amor a Ti, por amor à Tua causa, Senhor. Louvamos ao Senhor porque o Senhor tem nos feito atravessar por este vale sombrio, mas que não nos deixa perder as esperanças, que o nosso foco, a nossa expectativa é na eternidade, na Tua volta, por meio do Teu Filho, para nos elevar ao plano superior, o plano celestial, e nos acende, ó Deus, essa esperança cada vez mais, não por medo de sofrer, se for necessário, sacrifício da vida, perdermos a vida neste mundo. A perspectiva da Tua palavra, devemos considerar isso lucro para a eternidade. Nós Te louvamos, ó Deus, pela vida, por tudo que o Senhor tem nos feito passar, porque o Senhor está nos lapidando à imagem e semelhança do Teu Filho. Nós queremos, ó Deus, também colocar diante do Teu trono. O Senhor tem recebido inúmeras orações do Teu povo espalhado por esse Brasil, que conhece o pastor Sérgio Gledson e sua família, sua esposa. Ele que está ali lutando, ó Deus, pela vida no leito do hospital. Que o Senhor use, ó Deus, os médicos no tratamento. Que o Senhor cumpra a Tua vontade na vida do Teu servo. Abençoa, ó Deus, as suas filhas, os genros, a sua igreja, para entender os Teus propósitos em meio a tudo o que eles têm sofrido. Desde a perca da sua sogra, e agora esse vale de lágrimas e sofrimento pela saúde do pastor, de sua esposa. Fortalece as suas filhas, ó Deus, mantém elas firmes, confiando no Senhor a despeito das circunstâncias ou do que o Senhor tem reservado para a vida dos Teus servos. Como testemunho que ela transmitiu, na oração do Teu filho, o pastor Sérgio, ele intercedeu junto a Ti, como profeta, que suplicou ao Senhor por mais dias de vida e o Senhor concedeu a ele mais 15 anos. Se for essa a Tua vontade, ó Deus, que o pastor Sérgio levante-se do leito da enfermidade. Reveja, ó Deus, a sua igreja e continue Te servindo com amor, sacrificando a sua vida por Teu nome e também, ó Deus, pelo bem da sua família, dos seus netos, o seu neto que está sofrendo muito a ausência dele no convívio familiar. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor preservou a vida de todos nós aqui. Nós não sabemos o que o futuro nos aguarda, mas suplicamos ao Senhor que, independente do que o futuro tem nos reservado, todos nós tenhamos o sincero desejo de glorificar e exaltar o Teu nome. Obrigado a Deus pelas inúmeras bênçãos materiais. O Senhor tem nos concedido o privilégio de Te servir aqui na reforma deste patrimônio, para o conforto e o desfrutar da Tua igreja, nesse retorno à nossa convivência social. Rogamos também, ó Deus, ao Senhor, diante das incertezas deste mundo, os nossos governantes que estão à deriva, num mar tão revolto, no meio de pecados e corrupção e coisas terríveis que nós não conseguimos discernir totalmente. Mas o Senhor consegue, e o Senhor sabe todas as coisas, e nós cremos que todas as autoridades foram instituídas por Ti. E o Senhor então pode intervir para o bem da existência humana, para a honra e glória do Teu santo nome. Nós estamos também caminhando aí para um pleito eleitoral que vai também trazer para nós certas inquietações, certos conflitos, mas pedimos que o Senhor nos oriente, nos capacite a agirmos como cidadãos ainda desse plano, mas com o coração na nossa pátria preciosa que o Senhor tem preservado com tanto amor. Nós Te bendizemos e Te agradecemos por esse dia de reinauguração das nossas atividades, que nós possamos, ó Deus, vibrar na Tua presença,